Olá, meus amores do quarto ano. Vamos para mais uma aula de Geografia, capítulo 4, a população. Prestem atenção na leitura do conteúdo, acompanhando o livro. Vocês vão ficar escutando a minha voz e em seguida a gente volta com a explicação. Então, atenção à leitura. A população é o conjunto de todas as pessoas que moram em um lugar, um bairro, um município, estado, país ou no planeta. Os moradores da cidade formam a população urbana e os moradores do campo a população rural. Muitas pessoas moram no mesmo município desde que nasceram, enquanto outras vieram de municípios, estados ou países diferentes. No Brasil, a cada 10 anos é realizada uma pesquisa nacional para obter dados detalhados a respeito da população brasileira. Essa pesquisa é chamada Censo Demográfico e é realizada pelo IBGE. O último censo aconteceu em 2010. De acordo com esse censo, no Brasil havia cerca de 191 milhões de habitantes. As estimativas do IBGE para 2018 indicavam uma população de aproximadamente 209 milhões de pessoas. Observe no mapa abaixo o número de pessoas que viviam em cada estado brasileiro e no Distrito Federal em 2018, de acordo com essa estimativa. Observe o mapa de acordo com a legenda, os estados mais populosos, mais ou menos populosos e menos populosos. Olá, então vamos lá. A população. O que significa a população? O que é a população? A população é um conjunto de todas as pessoas que moram em um determinado lugar, seja um município, um estado, um país ou o planeta. Os moradores da cidade formam a população urbana e os moradores do campo formam a população rural. Muitas pessoas moram no município desde que nasceram, né? Outras pessoas vieram de outros municípios, estados ou até mesmo de países diferentes, né? Eu moro no município desde que nasci, em Fortaleza, no mesmo município. E vocês? Vieram de outro município? Vieram de outro país? No Brasil, a cada 10 anos, é realizada uma pesquisa nacional para obter dados detalhados a respeito da população brasileira. Essa pesquisa é chamada de Censo Demográfico e ela é realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A última pesquisa foi realizada em 2010 e como é realizada de 10 em 10 anos, em 2020 era para realizar uma nova pesquisa. Eu acredito que essa pesquisa não vai ser realizada esse ano devido à pandemia. Ela deve ser adiada aí, mas esse ano, então, 2020, era para acontecer a pesquisa, o censo demográfico. E de acordo com o último censo, no Brasil havia cerca de 191 milhões de habitantes. E as estimativas do IBGE indicavam a população para 2018, né, há 2 anos, seria de aproximadamente 209 milhões de pessoas. Como vocês podem observar no mapa da página 178, o número de pessoas que viviam em cada estado brasileiro e no Distrito Federal em 2018, de acordo com essa estimativa. As regiões mais populosas, com mais de 10 milhões de habitantes, aqui essas regiões em laranja, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. As regiões mais ou menos populosas, de 2 a 10 milhões de habitantes, é toda essa região mais clara aqui, está incluso o nosso estado, Ceará. E as regiões menos populosas, com menos de 2 milhões de habitantes, são essas mais claras, bem mais claras aqui, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins. Todos os dados
elaborados com base na pesquisa do IBGE. No mundo atualmente existem aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. E você sabe quais são os países mais populosos? Vamos observar no mapa. No mundo atualmente existem aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Você sabe quais são os países mais populosos? Observe o mapa abaixo e a tabela a seguir. Na tabela, observamos os 10 países mais populosos do mundo e o Brasil está em quinto lugar neste ranking. E os países mais populosos: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, aqui ó, os países mais populosos do mundo. Nem sempre a extensão do país quer dizer que ele tem uma população grande. Por exemplo, a Índia tem uma extensão pequena e é o segundo país mais populoso do mundo. Então, esses países em verdes aqui, ó, são os mais populosos do mundo. E o Brasil está em quinto. Entre as pessoas que você conhece, há alguém que tenha migrado para o município onde você vive, isto é, que não nasceu nele, mas se mudou e passou a viver nele? E seus pais, avós e bisavós nasceram no mesmo município onde moram hoje? As pessoas saem de seu lugar de origem por diversos motivos, entre eles desastres naturais, secas frequentes e prolongadas, perseguição política ou religiosa e guerras, buscando um novo lugar com melhores condições de vida. Às vezes, ficam um período e voltam para o seu local de origem, outras vezes se mudam definitivamente. Esse movimento é chamado migração e as pessoas que se mudam, migrantes. Os emigrantes são pessoas que saem do seu país de origem para viver em outro. Os imigrantes são aqueles que se estabelecem em outro país. Durante o século XVI, o Brasil recebeu grande número de imigrantes, entre eles os colonizadores portugueses e africanos escravizados, a principal mão de obra das lavouras de cana-de-açúcar e depois da mineração no século XVIII. Já no século XIX e início do século XX, chegaram ao Brasil imigrantes europeus, entre eles portugueses, espanhóis, italianos e alemães, e também japoneses. Esses estrangeiros contribuíram com o seu trabalho para o desenvolvimento de muitas atividades, como as lavouras de café e as fábricas que surgiam nas cidades. Mais recentemente, no século XXI, muitos haitianos, colombianos, bolivianos, chineses e venezuelanos, entre outros, também vieram morar no Brasil. Entre as pessoas que você conhece, há alguém que tenha migrado de um município onde você vive, isto é, que não nasceu nele, mas que se mudou e passou a viver nele? E seus pais, avós, bisavós, alguém da sua família nasceu no mesmo município onde moram até hoje? As pessoas que saem do seu lugar de origem e vão para outro lugar, para outro município, seja por qualquer motivo, por conta de trabalho, por conta de algum desastre, ou por conta de buscar uma vida melhor, passam um tempo e voltam ao seu lugar, ou ficam ou se mudam definitivamente. Esse movimento é chamado de migração, e essas pessoas que se mudam são chamadas de migrantes. Os emigrantes são pessoas que saem do seu país de origem para viver em outro. E também tem os imigrantes, que são aquelas que se estabelecem em outro país. Saem do seu país de origem e vão morar definitivamente em outro país. Desde o século XVI, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes, entre eles os colonizadores portugueses, os africanos escravizados, que foi a principal mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, e depois na mineração. Já no século XIX e início do século XX, chegaram ao Brasil os imigrantes europeus, que vinham
De Portugal, que eram os portugueses, vinham os espanhóis, os italianos, os alemães e, por último, os japoneses também. E esses estrangeiros contribuíram muito no desenvolvimento do trabalho, no desenvolvimento da indústria do Brasil e de muitas outras atividades, como também as lavouras de café e as fábricas que surgiram nas cidades ao longo de todo o século XX. E mais recentemente, agora no século XXI, muitos haitianos, colombianos, bolivianos e chineses, entre outros, também vieram morar no Brasil. Migração dentro do país. As pessoas que se deslocam dentro do próprio país são chamadas de imigrantes. Elas podem sair do próprio município ou estado para viver em outro município ou estado. Segundo o Censo Demográfico de 2010, no Brasil, há cerca de 30 milhões de pessoas que vivem fora de seu estado de origem, isto é, que não moram no estado em que nasceram. Elas buscam, em geral, trabalho e melhores condições de vida. Observem no mapa abaixo o fluxo de imigrantes com base nos dados desse censo. Mapa Brasil, fluxos migratórios recentes do ano de 2014. As pessoas que se deslocam dentro do próprio território são chamadas de migrantes. Elas podem sair do seu município de origem ou estado para viver em outro município ou em outro estado. Segundo o censo de 2010, cerca de 30 milhões de pessoas vivem fora do seu estado de origem, isto é, não moram no estado onde nasceram. Elas buscam, em geral, trabalho e melhores condições de vida em outros estados. Aqui no mapa, nós podemos observar o fluxos migratórios recentes de 2014. De acordo com o mapa, quais os estados que tiveram os maiores fluxos de imigrantes no Brasil? O maior fluxo de imigrantes foi o estado de São Paulo, que é essa setinha maior, e os estados do Nordeste, conforme o mapa do Atlas Geográfico do Brasil de 2014. Vocês podem até escrever aí no livro embaixo, São Paulo e estados da região Nordeste. Agora vocês vão dar pausa no vídeo, realizar a atividade da página 184 e 185 e em seguida a gente volta com a correção. Então vamos lá para a correção. A quarta questão diz o seguinte: observe o gráfico. Em seguida, responda às questões. Gráfico Brasil, evolução da população rural e urbana de 1960 a 2015. Item A. A população urbana do Brasil aumentou ou diminuiu entre 1960 e 2015? E a população rural? Então, são duas respostas. Primeira resposta, a população urbana aumentou. E a segunda resposta, a população rural diminuiu. De 1960 a 2015, a população urbana, que é esse gráfico de corzinha azul, aumentou e esse gráfico de corzinha vermelha diminuiu até 2015. Item B. De acordo com o gráfico, a população urbana sempre foi maior que a rural no Brasil? De acordo com o gráfico, não. Em 1960, a população rural era maior que a população urbana do Brasil. E, a partir de 1970, houve uma inversão. A população urbana passou a ser maior que a população rural. As pessoas começaram a migrar do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Quinta questão. Observe abaixo o mapa do estado do Paraná dividido em municípios. Agora, observe abaixo alguns dados sobre a população
dos municípios destacados no mapa da página anterior. Depois responda as perguntas a seguir. Nós temos Curitiba, Iguatu e Cascavel. Item A. Observando o mapa, é possível descobrir qual dos 3 municípios destacados tem área maior e qual é esse município. Então, observando o mapa, é possível sim destacar qual dos 3 tem área maior, que é Cascavel. Tem uma área de 2.091 km². Item B. Os dados apresentados acima confirmam essa informação? Sim, Cascavel tem 2.091 km², enquanto Curitiba tem 435 km² e Iguatu apenas 107 km². Item C. Qual dos 3 municípios tem maior população residente? Pessoas residentes. O que tem maior população residente é Curitiba. Item D. Qual é a população rural de Curitiba? Por que você acha que isso acontece? Não há população rural em Curitiba. Curitiba é a capital do estado e concentra um importante centro de comércio e serviços, além de empregos e oportunidades, aglomerando sua população na área urbana, que foi se expandindo até o município não ter mais área rural. Então, Curitiba é a capital do estado, Paraná, e não tem área rural em Curitiba. A tarefa que vocês vão fazer até a próxima aula, ao desligar o vídeo, é da página 182 e 183. É uma tarefa em que a maior parte são respostas pessoais, que você tem que se informar com a família, com as pessoas mais velhas da família, os avós, tios. Vocês vão responder e, ao início da próxima aula, a gente começa conversando sobre essa tarefa. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.